O Visual Studio Code é de facto uma ferramenta extraordinária e cada vez mais adotada por quem faz desenvolvimento, não só para a web, mas também para a Python, para outro tipo de linguagens e para as frameworks de JavaScript, por exemplo. Existem de facto funcionalidades que nos são extraordinariamente úteis para além de todos os plugins que nós podemos instalar. Como podem observar aqui no caso do nosso editor, nós temos aqui fecheiros abertos que nós podemos encerrar de uma forma muito simples. Se vocês clicarem aqui neste botão, ele vai fechar tudo aquilo que está aberto aqui. E nós vamos fazer isso agora neste momento. Mas temos também aqui um problema que está relacionado não com o Visual Studio, mas com as próprias características dos projetos, que é a quantidade de pastas que nós aqui temos. Eu já mostrei num vídeo anterior, numa outra playlist, como é que nós no Visual Studio Code podemos esconder algumas pastas que normalmente não utilizamos, como é o caso, por exemplo, desta pasta System, por exemplo, a pasta Writable, que neste momento não precisamos, a pasta Support, e mesmo dentro da pasta App nós temos aqui algumas pastas que não queremos ver. Pastas e fecheiros. Ora, para fazermos essa configuração, isto é, para configurarmos tudo isso, para que tenhamos aqui um ambiente mais limpo, nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Vamos aqui às preferências, vamos aqui aos Settings. Nos settings que agora aparecem por defeito com esta forma visual, eu vou optar aqui pelo Open Settings no JSON. E aqui na parte do JSON nós podemos ir acrescentar algumas configurações. Obviamente que estas configurações não são inventadas por nós, portanto existem na estrutura interna do próprio Visual Studio, e uma delas chama-se files.exclude. Okay? E reparem que quando eu fiz files.exclude aconteceu esta coisa interessante. Reparem, eu vou fazer novamente files.exclude, e se eu fizer um tab, isto é, para ele fazer uma espécie de code snippet, ele coloca-me automaticamente aqui já um conjunto de fecheiros. A estrutura é sempre esta, tem o nome do fecheiro com as diferentes localizações. Isto significa que todos os fecheiros .git em todas as pastas do meu projeto serão escondidos, portanto temos aqui o true. Se eu alterar para false, significa que eles passam a estar visíveis. Mas eu depois posso aqui acrescentar mais instruções, nomeadamente, por exemplo, o seguinte, reparem, se eu quiser fazer aqui um files.exclude só para o CodeIgniter, eu posso colocar aqui um comentário, CodeIgniter 4, e agora dizer que para o CodeIgniter 4, de um modo muito específico, o que é que eu não quero que seja visto? Por exemplo, o suporte. Então eu vou abrir aqui /_suporte, vou colocar aqui true. Vamos guardar e vamos olhar para ali. Ok? Repare, não desapareceu. Ok, tranquilo. O que nós vamos fazer aqui então é o seguinte. Vamos remover aqui esta barra e agora vamos olhar ali para o suporte. Reparem o suporte, eu aqui se calhar eventualmente poderia ter funcionado desta forma. Eu simplesmente deixei que o sistema guardasse e reparem que a pasta suporte desapareceu dali. Ela não desapareceu do meu projeto, está apenas escondida. Eu não sei se funcionará assim também. Vamos verificar, ok, não funciona, como podem observar a barra não é necessária no início, mas se eu quiser esconder pastas e fecheiros que estão dentro de outras pastas, aí irei obviamente ter que usar as barras. Então eu não quero ver o suporte, não quero ver o system, nem o writable. Então eu vou colocar aqui, vírgula, system, ok, true. Vamos colocar também o writable. E reparem como o sistema já me vai escondendo aquelas pastas todas, ok? Então vamos colocar aqui true também. Vamos deixar ficar aqui os gits, os svns, os hgs, os cvs, etc. E reparem num aspecto interessante que nós podemos usar. Em vez de estarmos aqui simplesmente a alterar para false e passarmos a ter ali o suporte visível, nós podemos usar os comentários. Ok? Então se eu quiser usar um comentário, por exemplo aqui no writable, e colocar um comentário antes, eu vou comentar aquele código e portanto o writable vai aparecer. É mais fácil do que estarmos a alterar para true ou false. E visualmente também é muito mais simples de ler. Então nós vamos fazer aqui muito rapidamente isto. Eu vou pausar o vídeo temporariamente apenas para colocar a lista do que eu pretendo e depois vou apenas explicar o que é que eu fiz, porque é apenas escrita de código.
Muito bem, estou então de regresso depois de ter pausado este vídeo e ter estado aqui sensivelmente 5 minutos a compor algo que diz respeito então à visualização dos dados do meu projeto, neste caso concreto de CodeIgniter. Obviamente que eu aqui vou remover esta componente do Git, ok? Vamos aqui guardar. O que vai acontecer, eventualmente vão aparecer aqui os fecheiros Git Ignore, são importantes nas questões relacionadas com a utilização do Git e de repositórios, mas utilizei aqui a exclusão do Git Keep e eu já vou explicar porquê. Bom, nós temos aqui o App Third Party, isto é, para além destas 3 pastas de base, onde eu não irei mexer agora, nós temos aqui dentro do App, e por isso eu coloquei App barra, o Third Party, Language, Filters, Libraries, Helpers. Depois, dentro da App Views, eu escondi também a pasta Errors. Existe depois também dentro de todo o projeto um index HTML em quase todas as pastas, ok? Neste caso aqui, eu vou tentar guardar aqui e verificar se ela vai aparecer. Reparem, há aqui um index HTML, eventualmente ele existirá aqui mais em alguns sítios, mas nós não vamos ter necessidade dele porque é apenas um aviso a dizer 403 forbidden, portanto não temos acesso a esta pasta. Por conseguinte, eu também o coloquei aqui para o esconder e vocês poderão obviamente esconder o que pretenderem no vosso projeto. Isto obviamente que poderá ser reversível se vocês simplesmente comentarem aqui o código, vão passar a ter aqui novamente o system e portanto penso que já deu para perceber como fazer tudo isto, certo? Bom, vamos então avançar agora aqui com estas configurações, isto é, com o nosso projeto mais limpo em termos visuais, para prepararmos então o nosso projeto para avançarmos para o desenvolvimento então daquela componente que diz respeito à utilização de acessos controlados de utilizadores às nossas aplicações. Nós vamos começar por fazer então é recompor aqui um bocadinho as ideias, porquê? Porque eu estive aqui a exemplificar no vídeo anterior o que era a utilização dos layouts e coloquei aqui um layout users associado ao main. Só que no entanto o nosso main é a nossa página de entrada, é esta que aqui está, que vai ser muito fácil, muito rapidamente explicando aquilo que já disse num vídeo anterior. Vai ser então a página que vai conter eventualmente um logo e depois vai ter aqui os botões que nos vão dar acesso às diferentes funcionalidades. Então o que nós vamos começar por fazer aqui é algo muito simples. Se repararem, eu fizer aqui um refresh, nós temos aqui o sistema a funcionar de uma forma bastante rápida. Se eu fizer aqui um hard refresh, vocês vão reparar que há algumas situações vai demorar um pouco mais a carregar e eventualmente por causa da existência aqui desta tab de desenvolvimento, vocês podem desativar esta tab de uma forma muito simples. Se forem ao vosso projeto, eu vou aqui fechar ainda isto e depois já iremos voltar, e forem aqui à parte das configurações, no boot e depois no development, que é o environment, a área de desenvolvimento em que nós estamos, neste caso, o ambiente, melhor dizendo, o que vai acontecer aqui é que vocês podem aqui ao fundo no debug mode, colocarem aqui simplesmente um 0. E o que vai acontecer é o seguinte, quando vocês refrescarem, reparem, vai desaparecer dali aquele ícone e normalmente isso irá permitir que o carregamento da vossa aplicação seja mais rápido, ok? Pronto, vamos deixar ficar assim por enquanto, então vamos aqui rapidamente criar o nosso main. E o nosso main vai ser uma coisa muito simples, vai ter aqui um título chamado Projeto Geral, vai ter aqui um botão para acedermos à área dos utilizadores, ok? Então vamos fechar aqui, vamos aqui aos nossos layouts e o nosso layout users vai se deixar de chamar layout users e vai se chamar layout main. Então vamos fazer aqui um rename, layout main, ok? Eu diz aqui, estou no layout 1, obviamente que eu não vou querer colocar isto aqui, vou deixar ficar ali o render section conteúdo, tenho as minhas bibliotecas carregadas aqui e vou agora aproveitar simplesmente para utilizar aqui no próprio layout do main, eu vou criar aqui a estrutura genérica de um bootstrap, ok? Então vou colocar aqui um div e vou aproveitar para escrever com o código emmet. Para quem não sabe o que é o emmet, eu escrevi aqui div para vocês verificarem que aqui existe o emmet abbreviation. O emmet é uma linguagem extraordinariamente interessante e que é fundamental, como diz aqui, para web developers. Porquê?
Com o Emmet nós conseguimos, é um plugin que já vem por defeito instalado dentro do Visual Studio Code, vocês não precisam de o instalar, podem utilizá-lo logo desde o início, e o Emmet permite-nos construir o código, toda a estrutura do HTML, de uma forma muito mais intuitiva. Eu vou dar aqui um exemplo, que é o seguinte: se eu quiser criar aqui uma row, vamos falar de Bootstrap, eu vou criar aqui um container. Dentro do container vou colocar uma row, dentro da row vou criar colunas, ok? 3 colunas, por exemplo, cada uma com 4 de largura. Então eu vou fazer o seguinte: div, vou colocar aqui um ponto e vou colocar container. De seguida, dentro deste container, eu quero criar uma outra div com a classe row, e dentro da row eu quero criar 3 divs, todas elas com uma call-4. Então eu vou colocar aqui, abrir e fechar os parênteses, vou colocar div.call-4 e vou aqui fora dizer que quero isto 3 vezes, multiplicar por 3. Então reparem que ele já está a fazer aqui uma breve representação daquilo que vai acontecer se eu agora simplesmente pressionar return, ok? E fiquei logo de imediato com esta estrutura toda criada. Então sempre que possível eu vou utilizar Emmet. Ora, já que utilizei tudo isto, eu vou colocar aqui já o container, vou criar um container fluid para o meu layout, vou criar aqui uma row, nesta row eu vou simplesmente colocar aqui um H1 e vamos lhe chamar, que se calhar o H1 é um bocadinho exagerado, vou colocar um H3 e vou dizer que se trata do nosso projeto geral. Para que isto fique corretamente feito no Bootstrap 4, eu vou ter necessidade de colocar tudo isto dentro de uma column, e por conseguinte, como quero apenas uma column, eu vou criar uma com um espaço de 12. Então vamos colocar aqui div.call12 text center, portanto ponto text center. Se eu quiser colocar um background também posso colocar ponto background light, ok, vamos aqui pressionar return, cá está, vamos colocar o H3 lá dentro. Temos então aqui já algo para ser apresentado na nossa página. Aqui no container eu vou querer que a minha secção de conteúdo seja colocada lá dentro de alguma forma. E como é que eu vou fazer? Vou criar aqui novamente um div.row, dentro do div.row um outro div. Neste caso vamos colocar aqui call12 também. Vamos colocar aqui dentro então o nosso código para inserção do conteúdo e o resto está feito. Portanto, temos aqui o nosso div e há aqui uma circunstância interessante, que é o seguinte: nós temos aqui de facto a possibilidade de ver qual é o div que abre e fecha. Existe, no entanto, alguns plugins muito interessantes para nós podermos ver esta representação de uma forma mais clara. Um deles é aqui, eu penso que se chama HTML Highlight, o Syntax Highlight. Vamos verificar aqui. Vou procurar aqui por Highlight, e vamos arrastar aqui um bocadinho para o lado para ver também os ícones, porque ajuda a verificar melhor aqui. É este o tag, aqui o Highlight Matching Tag. Se nós instalarmos isto, e reparem que é utilizado por muitas pessoas, vamos aqui fazer uma instalação. Ok, o que vai acontecer aqui é que quando clicamos ali, reparem, aparece sublinhado. Há a possibilidade de nós podermos também configurar para que apareça com uma outra cor de fundo, etc. Mas agora não é importante isso. O que era importante termos aqui era uma visualização um pouco melhor de tudo isto. Bom, temos então aqui o nosso projeto geral, temos aqui o Render Session conteúdo, vamos aqui arrastar um pouco mais para trás para poupar espaço. Temos aqui o nosso layout feito, eventualmente eu vou colocar aqui um HR para termos ali um separador, e depois temos então aqui o espaço para colocarmos o conteúdo do nosso main. Então vamos aqui ao main. O main deixa de ter o layout dos users, mas sim o layout do main, que é este que aqui está. E o que nós vamos fazer aqui é, dentro desta secção,
Vamos colocar aqui então o nosso primeiro botão, que será uma hiperligação para uma função do nosso controlador dos utilizadores. Então vamos colocar aqui um A, ok, vamos fazer assim A, href, barra A, vamos dizer que tudo isto faz parte de uma classe btn primary. Vamos colocar aqui um texto que vai ser users, por enquanto, e aqui dentro vamos colocar então o php echo, neste caso site URL, e vamos colocar aqui dentro então qual é o nosso controlador, que ainda não existe, é o users, que vai então apresentar a primeira parte da componente da nossa aplicação, que será a parte do quadro de login. Bom, vamos verificar se tudo isto está a funcionar, porque há aqui muitos conceitos que são novos. Vamos aqui fechar isto, vamos aqui refrescar. Ok, já está então o projeto geral, tem aqui uma sombrinha por baixo. Eu eventualmente aqui vou fazer uma coisa diferente. Vamos aqui no background dark, text light, vamos fazer aqui um pathing interno de 3 e vamos ver agora como é que isto está. Vamos aqui refrescar, ok, o projeto geral, eventualmente aqui, está aqui com este espaço mais para baixo, está relacionado com o caso de termos aqui um HR, não vamos necessitar de ter o HR, vamos aqui refrescar novamente, cá está o projeto geral, temos aqui o users ali colocado daquele lado, e nós podemos criar condições para que os botões fiquem todos da mesma largura. Para isso eu vou então utilizar aqui um CSS próprio, okay? Meu, neste caso. O que eu vou fazer aqui então é, dentro do public, vamos aos assets, no CSS temos aqui o app.css, e eu vou colocar aqui um comentário para poder definir aqui algumas classes para os botões, ok? Buttons, vamos colocar aqui um btn 100, e aqui dentro o que eu vou definir é um width de 100 pixels. Okay? Eu vou copiar tudo isto, vou colar aqui várias vezes, vou colocar um para 150, outro para 200, outro para 250. Obviamente vou alterar aqui também para 50, aqui para 50, 200, aqui 200. Vamos guardar, e se eu agora quiser utilizar aqui no meu botão, o meu botão não está no layout, vamos aqui fechar o layout, vamos aqui no main, na classe btn primary, a seguir colocar btn 200. Ora, se eu colocar o btn 200 e agora for refrescar, eu não sei se já vai atualizar, não atualizou, vamos puxar aqui as ferramentas do programador, vamos fazer o refresh para limpar a cache, e reparem que o botão já aparece corretamente. Há aqui este encosto lá no topo, que nós vamos também já resolver da seguinte forma. Vamos aqui regressar ao nosso main, aqui no app.css vamos aqui fechar. Nós temos então aqui o conteúdo está a ser injetado a partir então do nosso layout. O layout deve ficar limpo no sentido de nos permitir inserir aqui apenas o que é fundamental. E então aqui na row eu vou colocar uma margem top de 5 e uma margem bottom de 5 também. Portanto, 5 de espaço para cima, 5 de espaço para baixo. Vamos aqui refrescar novamente o nosso projeto e temos aqui então users. Obviamente, se eu clicar aqui, vamos ter um file not found, ok? Como podem observar aqui, o que aconteceu foi que ao desabilitar aquela barra cá do fundo, eu também de facto estive a desabilitar os erros mais complexos. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui verificar no config, boot development, vamos colocar aqui um 1, ok? Como podem definir aqui, show debug backtrace, show debug backtrace, CI debug. Bom, vamos deixar ficar assim de facto, vamos testar aqui o que é que vai acontecer agora. Vamos ter aqui um erro à mesma, mas eu não sei se guardei aqui os dados corretamente, eu não sei se estou a fazer isto de forma correta. Ok, ele diz que file not found, mas eu queria que ele me indicasse mais informações e ele não está a fazer isso. De qualquer das formas, o que é importante aqui referir é isso mesmo. Nós podemos configurar
o nosso CodeIgniter para ter um sistema de debug mais aprofundado. Neste caso, como é óbvio, não temos aqui o nosso controlador users criado, daí existir então o file not found, ok? Não existe este controlador, é algo que nós iremos começar a fazer no próximo vídeo.